Oi, tudo bem? Eu sou a Elizabeth, bem-vindo ao canal da Paintcolor e hoje eu vou falar desse material aqui, ó. Esse material aqui chama adesivo termocolante. Ele serve para você grudar um tecido no outro, mesmo sem o uso do nylon 600, que as meninas da costura criativa costumam usar para fazer sublimação e dublagem no nylon 600 para fazer a estruturação e deixar mais firme. Mas com esse material você pode fazer essa estruturação sem o uso do nylon 600. Vamos ao vídeo de hoje. Para quem não me conhece, eu sou a Elizabeth, bem-vindo ao canal da Paintcolor. Aqui nesse canal eu falo um pouquinho de sublimação, de filme de recorte, de prensa plana, prensa de caneca, cricut, filme de recorte e todos os assuntos relacionados a esse tipo de tema. Tudo bem? Tudo bem, pessoal. Vou entrando. Hoje a live foi mudada para as 19 horas. Vocês estavam sabendo, não é? Olha, eu coloquei o meu 5G aqui, mas se a internet não estiver boa, eu tento reconectar o meu Wi-Fi e a gente vê. Se alguém quiser falar comigo, você pode solicitar o convite, aí a gente divide a tela para você tirar a mensagem. E se vocês tiverem dúvidas, vocês podem colocar as perguntas assim na caixinha de interrogação. Aí fica mais fácil de eu olhar depois e responder. Eu tinha umas perguntas ontem, eu vou abrir já as caixinhas de pergunta e vou deixar aqui. Eu vou falar hoje sobre a película rosa, aqui ó, essa película aqui ó, chama adesivo termocolante. Ele tem 80 micras, que na verdade é menos que 1 milímetro, né, menos que 1 milímetro, e na Paintcolor tem 3 metros, 5 metros e 10 metros para vocês adquirirem. E não é muito caro, ele custa R$17, 3 metros, então dura bastante. E todo pedacinho que sobrar, por exemplo, assim, eu cortei uns pedacinhos aqui e acabou sobrando assim, ó. Aí você pode emendar uma na outra, porque como é cola, você pode fazer com ferro de passar, na prensa ou com a Easy Press. Só com a mini Easy Press eu não recomendo fazer, por quê? Porque a mini Easy Press, a primeira temperatura dela é 130. E essa película, na prensa vai a 100 graus e na Easy Press vai 110 a 115 graus. Então pode ser que se você fizer na mini Easy Press, você perca a propriedade do adesivo termocolante. Então eu não fiz o teste, mas como a gente não tem como fazer esse ajuste da temperatura da mini Easy Press, então eu acredito que não dê para fazer. Eu não tô falando isso com propriedade porque eu não fiz o teste ainda, mas é isso. Então, a primeira pergunta que eu deixei a caixinha ontem foi assim: quais as vantagens de usar ela e qual a sua durabilidade? A vantagem de usar a película é que você pode fazer com a prensa ou com ferro ou com a Easy Press. E ela gruda um tecido no outro, então ele não desgruda por nada. Ontem eu fui fazer um teste para deixar aqui para vocês.
eu peguei um tecido de algodão, vou pegar aqui, peguei esse aqui. Eu peguei um pedacinho de tecido de algodão, esse daqui, que é um tricoline, coloquei essa película atrás assim e fiz. Esse daqui eu fiz o recorte na plotter de recorte. Depois que eu apliquei, ele fica com a cola aqui. Então, sabe aqueles tecidos que a gente compra com cola, já com cola de tecido? Então, você já pode fabricar o seu tecido na sua casa. Então, em vez de você fazer com tricoline, você também pode fazer com tecido poliéster. E você pode criar a imagem que você quiser, colocar o adesivo termocolante e usar esse tecido termocolante onde você quiser colar. Então, ele pode ser colocado em tecido, em camiseta. Eu não sei exatamente porque isso daqui não é muito a minha área, mas eu sei que o pessoal usa bastante tecido termocolante. Eu acho que é para fazer até capinha de agenda, essas coisas, né? Não tenho muito certeza. Aí a segunda pergunta que me deixaram aqui... Ops, deixa eu virar vocês. Para que serve essa película? É para colar um tecido no outro. Agora, para que você vai usar, eu já não sei. Então, a pergunta, quem souber já me fala aí. Aqui eu tenho feito dublagem com nylon 600 e Oxford e está descolando. Isso é verdade, aconteceu isso comigo na última live. Eu fiz a dublagem, vou mostrar para vocês. Esse daqui eu fiz a 200 graus, 30 segundos. Então, eu coloquei um tecido, que esse aqui é o nylon 600 do lado avesso, que eu já tinha sublimado de um lado. E eu peguei um outro tecido, esse aqui é um tecido de poliéster, 100% poliéster, que imita o algodão, e colei aqui em cima. Só que com 30 segundos, a cola aqui de trás, ele não derreteu o suficiente para colar. Aí ele começou assim a soltar. Eu não sei se o meu nylon 600 é ruim, que não tem uma parte boa aqui atrás, ou se eu coloquei pouco a temperatura. Então, eu fiz a 200 graus, 30 segundos, que é a temperatura de sublimação disso daqui. Então, ele começou a fazer isso. Se você tiver com problema de soltar, igual esse daqui, eu recomendo fortemente que você use a película rosa para não ter esse problema. Só que o único porém da película rosa, se você tiver um tecido maleável e você quiser manter que ele fique maleável, ele não vai ficar. Por quê? Porque como ele é um plástico e ele é rígido, depois que você faz a dublagem, ele fica duro. Então, por exemplo, esse daqui que eu fiz semana passada, esse daqui é o gabardine. Eu peguei 2 gabardines que eu já tinha feito sublimação e colei um no outro. Aqui ele não solta por nada. A única coisa que está acontecendo com o tecido é que ele está começando a desfiar. Então, eu acho que se eu pegar uma vela e fizer assim, ó, queimar as pontinhas, eu acho que eu não tenho esse problema. Mas é o único porém. E ele fica grosso, né? Porque são 2 tecidos mais a película. Então, são 3 coisas. Então, ele fica bem grosso. Tá bom? Então, essas foram as perguntas. Eu acho que não tem mais pergunta. Deixa eu ver. Eu cortei na silhuete, deu super certo. Como é que eu fiz o recorte? Quando a gente cola o tecido... Aqui é um gabardine também. Quando a gente cola o adesivo aqui, essa parte aqui, que é a película rosa, esse daqui, ó, cadê? Essa parte rosa, ela solta. Cadê? Não tô conseguindo tirar, peraí. Ups. Então, essa película rosa aqui, ele solta. Então, você não solta isso daqui, leva tudo para plotter de recorte e recorta. Então, quando você fizer o recorte, essa parte aqui, ela vai ficar grudada aqui atrás, assim, e você vai recortar. Por que que eu recomendo não tirar essa película? Porque como
a cola, ela tá mole, e se você colocar em cima da base, ela fica meio ainda pegando ali em cima. Se você quiser recortar sem essa película aqui, você até pode, mas aí você deixa de um dia para o outro para a cola ficar, digamos assim, fria, para poder fazer o recorte, ok? 100 graus, então, a temperatura da prensa é 100 graus, cadê a minha cola? A temperatura da prensa é 100 graus, 5 segundos. Aqui na EasyPress, eu fiz ontem e recomendo fazer a 115 graus, 8 segundos. No ferro de passar também dá, mas tem que fazer o ajuste. Você vai passando, fazendo o teste para saber qual é a temperatura ideal, se é no algodão, se é no poliéster, se é no linho, mas faz sem vapor. E você vai precisar disso daqui também, ó, do Teflon. Então, isso daqui é bastante útil, tá? Ou papel manteiga, se você tiver também. Deixa eu ver que eu tenho que falar mais. As películas, essa película aqui adesiva, ela tem mais aderência no poliéster do que no algodão. Então, pode ser que dependendo do tecido, se for muito grosso, a ativação da cola tenha que ser um pouquinho mais e que você tenha que fazer a ativação da cola pelo verso. Então, isso é importante deixar ciente. E aqui, ontem, eu fiz no algodão, esse pedacinho aqui, ó. Esse daqui é OBM, tá? Esse aqui eu fiz no algodão e esse daqui eu fiz no poliéster, ó, esse pedacinho aqui. Eu posso puxar aqui, ó, ele não sai. Quer ver, ó, deixei até um pedacinho aqui sem cola para poder puxar, para mostrar para vocês que ele não sai, ó, aqui, ó, tá? Então, essa cola, ela tem maior aderência no poliéster. Aqui no algodão eu fiz, ó, tá vendo, ó? E ele já tá soltando a pontinha, ó. Então, quer dizer que aqui eu tenho que deixar mais tempo pra cola ativar e ela grudar bem no algodão. Então, eu preciso dar uma aquecida aqui por trás. Ok? Eu acho que estamos sem perguntas mais. O meu bem... Então, aqui a moça tá falando que a Mauerner... Não, não é ela. Cadê? Cadê? Tem uma moça aqui que tava falando do OBM. Por que o OBM solta? Porque você ativou a cola de uma forma errada. Ou você não colocou a temperatura certa nela, ou você colocou muita temperatura na hora de fazer a sublimação. Então, ele perde as propriedades da cola. Então, é importante você observar a temperatura certa para fazer essa aderência. Porque uma vez que a película perde a cola dela, você não consegue ativar ela novamente. Então, o ideal mesmo do OBM é você fazer o tecido, colocar o OBM, colocar o papel, tudo junto e levar como se fosse um sanduíche lá na prensa. Esse seria o ideal, porque você não perde cola nenhuma. Mas, como muita gente gosta de recortar, tanto na tesoura como na plotter, acaba perdendo um pouquinho da cola. Mas esse OBM aqui, que é o OBM Toque Zero, ele é muito bom. Esse daqui, eu não sei se vocês lembram, foi de uma live que eu fiz. E ele não solta. Ele tem a mesma cola que é importada dos filmes de recorte. E ele não tem essa facilidade de soltar. Então, a cola dele é bem melhor do que essa cola aqui, ó, tá? Se você fizer, por exemplo, levar ele a 200 graus, fazer sublimação, colocar a película tudo junto, você acaba derretendo a película que protege ela, que é essa daqui. E quando você arrancar a película, você vai perceber que na outra parte, que é nessa daqui, ficou um restinho de cola. Então, quer dizer que tem mais cola desse lado aqui que você vai jogar fora do que desse lado aqui que você vai realmente aplicar no outro tecido. Ok? Tudo explicado. Agora, vamos fazer. Eu tô com a minha EasyPress aqui.
Eu não vou ligar a prensa hoje, vou fazer com a Easy Press. Deixa eu só tirar essa bagunça daqui. Nem sei o que eu tô... Aqui. Aqui eu tenho isso daqui. Eu vou virar vocês. Talvez vocês... Agora, posso deixar vocês assim, de lado? Acho que fica mais fácil de ver aqui a minha mesa. Pode ser? Eu vou virar vocês. Aqui. Aí eu consigo mostrar tudo que tem aqui. Então, aqui tem a minha... Eu tirei o silicone da minha prensa, que eu gosto mais do que da base dela, da Easy Press mesmo. Eu tenho um teflon aqui para proteger o meu silicone aqui em cima. E tenho a Easy Press aqui. Deixa eu só aqui também. Aqui, tá? Eu tenho a Easy Press aqui, ó. A primeira coisa que a gente vai fazer hoje é fazer uma sublimação com a Easy Press para poder aplicar o adesivo termocolante. Então, eu vou ligar. Ele tá aqui 30 graus, tá aumentando. Aí eu aperto aqui, ó, uma vez e vou aumentar. Então, eu vou deixar 200 graus. Aqui. E aqui o tempo, eu tenho que deixar de 30 a 40 segundos. Eu vou deixar 40 segundos. Aqui. E aqui eu deixo esquentar. Ela demora um pouquinho, mas é mais rápido do que uma prensa. Eu vou pegar um tecido de poliéster. Ó, eu tenho um tecido de poliéster. Vocês estão me ouvindo bem, né? Porque eu tô com o barulho do ventilador, o barulho do ar-condicionado aqui, mas eu acho que vocês estão me ouvindo bem. Então, eu tenho aqui um pedacinho de gabardine e eu vou fazer a sublimação em cima dele para depois a gente aplicar a cola. Eu tenho algumas imagens aqui, ó, que eu deixei impressas. Eu tenho esse do mesmo do gatinho, ó, tenho esse, só que esse aqui tá com marca de registro. Ó, tenho esse, ó. Eu vou colocar esse daqui e a gente faz o recorte. Vou colocar aqui de volta. Algumas pessoas estavam reclamando que as marcas dos roletes estavam fazendo nas impressoras. Em algumas impressoras acontece mais, em outras impressoras acontece menos, mas tem uma hora que acontece. Então, para resolver um pouquinho desse problema, o que você pode fazer? É sempre deixar o seu papel dentro do pacote, como vocês viram agora. E se o tempo estiver muito úmido, você precisa deixar a folha num lugar quentinho para a resina aqui de cima secar. Se ela estiver molhada, quando a tinta sublimática passar aqui por cima e as roldanas passar aqui por cima, vai fazer a mancha. Então, vocês têm que deixar a folha de papel num lugar mais seco. E uma outra coisa que também vocês podem fazer é deixar a tampa da impressora aberta, sabe onde o carrinho se mexe, pra lá e pra cá? Sabe quando o carrinho se mexe pra lá e pra cá? Você pode deixar um ventilador virado assim de frente, assim, pra tampa da impressora, pra ir ela saindo e já secando antes de ela passar nas roldanas. Então, você pode colocar o ventilador, ajuda bastante. Vocês podem perceber que no dia mais frio, ele dá mais marca de rolete do que dias que não é tão frio assim, tá? Aqui tá 145. Eu vou fazer, vou colocar esse filme, o adesivo termocolante, num pedacinho de sintético que eu tenho. Vou colocar ele aqui assim, ó, e vou colocar assim, grudar um no outro assim, ó. Assim. E depois eu vou fazer o recorte. Eu vi
muito pessoal aqui dos Estados Unidos usando isso daí. Eu não sei se isso daí pode ser moda ou não, ou se já foi moda há muito tempo atrás, mas o pessoal usa bastante. Eu vou fazer com vocês depois disso daqui, mas aí eu mostro como é que funciona. Além desse tecido de poliéster, de algodão, essa película termocolante, ela pode ser feita no feltro, ó, esse daqui, ó, no feltro. Então, se você tiver uma pecinha muito pequenininha e você não quiser fazer aquele ponto caseado para fazer os feltros, você pode colocar um pedacinho de cola aqui assim, né? Fazer o recorte e colar. Então, você não precisa fazer o ponto caseado em tudo. Sabe aqueles feltros que já vêm com adesivo? Eu não sei se tem feltro termoadesivo, mas eu sei que tem feltro com adesivo. Então, pode ser que isso daqui funcione sem você precisar comprar o feltro inteiro com adesivo, tá? A minha EasyPress já apitou aqui. E o que eu faço? A minha base, ela também precisa estar quente. Então, eu vou tirar tudo e vou esquentar o meu silicone, tá? Lembra que na prensa, quando a gente vai usar, a gente pega e abaixa a prensa uma vez para esquentar a base da prensa? Então, aqui, quando você for usar a EasyPress, eu também recomendo que faça isso, porque a base ainda tá gelada. E para você ter uma sublimação perfeita, a sua base também precisa estar quente. Então, se você quiser fazer um pouquinho de cada lado, em toda a base que você for usar, é bem legal, porque aí evita de você perder e ficar aquela mancha meio esbranquiçada no meio, né? Então, pronto. Agora eu vou pegar o tecido. Eu gosto de tirar a umidade do tecido porque ele encolhe também. Então, eu vou deixar só um pouquinho, uns 10 a 15 segundos. Aqui. É muita informação, né? Mas não tem o que fazer, tem que explicar tudo. Ó, pronto. Eu só queria abaixar isso daqui mais um pouco. Será que eu consigo? Pera aí. Ó, aqui. Aí eu pego o meu desenho, ele já tá invertido. Tá escrito hello. Aí eu coloco aqui em cima. E coloco o teflon, tá? E aqui você tem que fazer uma leve pressão, tá? Ops, tá sambando tudo aqui. Agora eu não sei se o papel saiu do lugar. Se ele fizer efeito fantasma é porque na hora de colocar a prensa ele acabou saindo, tá? Então aqui você deixa, eu deixei 35, foi 40? Foi alguma coisa assim, 35 a 40 graus, 40 segundos. Aqui a EasyPress ela vai até 220, você pode deixar 220 e a temperatura aqui você coloca até 99 segundos. Mas aqui para sublimação é entre 30 a 40 segundos na EasyPress, tá? Aí eu tiro. Toda vez que eu mexo essa EasyPress, ela pode fazer o efeito sombra, né? Oh, ele não mexeu, ó. Aqui a tinta todinha saiu, ó. Dá pra ver, né, que ficou branquinho. E aqui... Nossa, tá quente. Aqui ficou bem legal, ó. Um amarelo bem legal. Agora eu vou desligar a EasyPress, porque não vou fazer mais a 200 graus, eu vou fazer a 115, como eu tinha falado pra vocês. 115, 8 segundos. Então, eu vou deixar numa temperatura mais baixa. Aqui, esse daqui, você pode jogar fora, você não pode jogar fora, depende do que você for fazer. Mas, às vezes, eu deixo ele guardado, pra poder fazer a verificação de jato aqui nesse pedacinho, pra gente não jogar fora, né? Então, às vezes eu jogo, às vezes não. Depende muito da quantidade de retalhos que eu tenho aqui. Então, aqui, ó, ficou perfeito. Ó. E aqui, eu vou colocar essa película rosa. Então, eu preciso recortar do tamanho para não ter desperdício de material. Deixa eu ver se esse aqui dá. Não,
Esse aqui também não. Ele vem assim em metro, aí você recorta do tamanho que você for usar. Aqui. Acho que aqui tá bom. Ó. Ah, ele já tá mudando de cor, ó, por causa da temperatura da minha base. Então eu vou ter que cortar ele em pé. Só vou cortar um pedaço, senão ele vai acabar grudando aqui. Assim. Eu vou cortar mais ou menos, aí depois a gente refila aqui. Ele é bem sensível ao calor, então tem que tomar cuidado para não colocar num lugar quente e acabar perdendo o material. Ops. Aqui. Ah, deixa eu mostrar para vocês, eu esqueci de mostrar. A película, ela não é rosa, tá? Ela é leitosa, na verdade. Eu vou mostrar aqui. Ó, a película transparente leitosa, ou ela é transparente ou ela é leitosa, não pode ser as duas, né? Ela é leitosa, ó. Ó, essa daqui é a cola e essa daqui é o que protege a cola. Esse daqui depois eu jogo fora, tá? Esse daqui que adere no tecido, tá bom? Então, é isso que eu queria explicar. Aqui eu preciso cortar um pedaço. Aqui. Ela cola qualquer tecido. Eu fiz um monte de testes aqui, em vários tecidos diferentes, ela cola em muitos tecidos. Quando você tá com a película assim, você não sabe qual é o lado, então você tem que tirar um pouquinho pra ver qual é o lado certo pra fazer a aplicação. Então, ó, aqui. Então, eu vou virar ela aqui assim do outro lado. E essa daqui. Colocar aqui em cima. E eu coloco o teflon. Esse daqui não pode colocar direto aqui em cima, tá? Senão você vai perder seu ferro, a sua easy press, a sua prensa. Vai ficar cheio de cola. A temperatura ainda não caiu. Eu vou ajustar aqui pra 115. Só deixa eu ajustar aqui e já falo com vocês. Pronto. Eu vou deixar ela caindo. Aí depois desse daqui eu vou fazer no feltro também. E também eu vou fazer nesse sintético. Ah, então o que eu queria fazer nesse sintético? Eu não sei se vocês já viram, o pessoal tá usando muito brinco sintético. Alguém já viu assim? São 2 pedacinhos. Eu não sei se é ou se não é. Se é aquele, pode ser aquele sintético dupla face também. Posso estar falando besteira. Mas você pode colocar 2 sintéticos assim, mas aqui o miolinho vai ficar branco, né? Porque esse daqui é branco atrás. Ou você pode colocar um outro tecido, aqui assim, ó, de outra cor, para poder fazer a dublagem. Então, ele fica um tecido assim e um tecido assim, ó. Aí, você pode dublar esses 2 sintéticos e fazer um brinco, ó. Eu vi muita gente fazendo isso. Agora, eu não sei se é assim que faz. Eu acho que é um sintético aquele que é dupla face, sabe? Que pode ser feito dos 2 lados. Eu vi aqui no site chinês, o AliExpress, e também tem o dhgate.com, que eles vendem 25 pares de brinco assim, ó, já com argolinha e tudo, com o sintético e tudo mais, R$6. E eu acho que é sem o frete, eu acho que você tem que pagar o frete ainda. Mas ele tá super barato. Então, pra quem gosta de fazer brinco, é bem legal. E o legal do sintético, que eu já tinha feito uma live anterior, é que você pode personalizar. Então, você pode colocar suas iniciais, um desenho que faça sentido pra pessoa, alguma coisa da moda. Então, você pode colocar aqui e usar a película pra fazer a dublagem. Então, é uma outra ideia. Ok? Deixa eu ver aqui. 165. Agora,
Eu deixei baixinho e agora ele aumentou de novo, não sei porquê. Será que fez alguma coisa errada? Agora eu acho que foi. Aqui. Eu vou ver perguntas com vocês. Só deixa eu apertar aqui. Peraí. Pronto. Deixa eu ver se tem perguntas. Aí eu já respondo. Deixa eu levantar vocês. Eu vou ficar virada, tá? Senão não consigo depois. Consigo fazer sublimação em vidros ou canecas? Consegue. Você tem que comprar já resinado. Aí você consegue fazer. Como recortar o OBM? Eu tenho 2 vídeos no YouTube que eu ensino como fazer o recorte do OBM com a plotter. Com o estilete e com a tesoura. Então, se você puder dar uma olhada depois, tá lá. Aqui, Easy Press é muito diferente da prensa. Olha, ela tem o tempo e a temperatura. Só que a pressão, você que tem que fazer a força. Se você fizer força mais de um e você fizer força menos de um outro, as cores saem diferentes. Então, pode ser que quando você dá mais pressão, a cor saia mais, e no outro que você der menos pressão, ele sai menos. Se você for fazer muita sublimação, eu recomendo você comprar uma prensa. Se você for fazer de vez em quando e for só fazer filme de recorte, aí você pode comprar a Easy Press, porque ela é bem mais portátil. Você pode pegar, levar ela para onde você quiser, guardar e deixar ela guardadinha num lugar que ela nem ocupa muito espaço. Agora, se você for fazer muita coisa de sublimação, é melhor você comprar uma prensa plana, tá? Aqui. Para colar a película no algodão, deixo qual tempo e qual temperatura? Então, no algodão é 100 graus, na prensa, né? Na prensa é 100 graus, 5 segundos. Agora, se você for fazer na Easy Press, eu coloquei a 115, 8 segundos. Então, depende da prensa que você estiver usando. Aqui. Essa película serve para fazer OBM caseiro? Sim, serve sim. Só que como é que você tem que fazer? Você tem que fazer a sublimação primeiro, como eu fiz aqui. Ó, fazer a sublimação primeiro, depois aplicar a película e depois fazer o recorte. Dependendo do tecido que você estiver usando e da película que você estiver usando, ele pode sair mais barato. Mas eu digo para vocês que pode ser mais trabalhoso. E às vezes o valor do seu trabalho custa mais caro do que você ficar fazendo esse processo todo. Digamos que no OBM você faça em 30 minutos. E para fazer isso daqui, que é você mesmo fabricar seu OBM, você leva 1 hora. Então, no final das contas, entre o custo de material, pode ser que você gaste menos material. Mas você ficou 30 minutos a mais ali, que você podia estar fazendo outra coisa, um outro projeto, atendendo um outro cliente. Então, se você puder comprar o OBM pronto, é bem melhor. Agora, se, por exemplo, assim, agora que a gente está tendo muito problema em entrega no Rio de Janeiro, que eles estão com as agências fechadas dos Correios, você não tiver como comprar o OBM e você tiver película, você fabrica em casa. Aí é uma opção que não tem opção. Agora, se você tiver com a loja aberta e as lojas estiverem entregando, é melhor você mesmo comprar ele pronto para poder fazer, porque o custo do artesão é bem mais caro do que o material em si, tá? Já fizeram essas contas? Depois eu faço essas contas e mostro pra vocês. Aqui. Nossa, ele tá quente ainda. Tá 145. Será que se eu deixar assim ele esquenta? Ele esfria mais rápido? Não sei, ó. Ela é assim atrás, ó. Ela parece uma panela de teflon, né? Que a gente tem, ó. Aqui. Se você não usar o teflon, gruda coisinhas aqui, né? E pra tirar,
acaba danificando o Teflon da EasyPress e pode ser que você perca a EasyPress, então é bom ter o Teflon, tá? Ela vem com essa base aqui, ó, tá quente. Ela vem com essa base aqui que você coloca aí em cima, tá? Nossa, tá quente. Ah, deixa eu falar da manta de silicone. Tem muita gente que fala que a manta de silicone é cara. A manta de silicone é essa daqui, ó, que vem na prensa. Ela é cara. E na hora de você comprar prensa, tem umas prensas que, em vez de vir a manta de silicone de 8 milímetros, ela vem uma manta de silicone bem mais fininha, ou vem o feltro, que é aquele feltro bem mais grosso, no lugar do silicone. Aí na hora de você comprar prensa, você paga mais barato e você fica feliz e blá blá blá. Só que chega uma hora que o feltro, na hora que de tanto você fazer a prensagem, ele fica com a marca do objeto. Então se você for fazer, por exemplo, azulejo, ele fica com um buraco assim no meio. E o feltro, ele não tem aquela propriedade de voltar, então ele amassa e ele não volta. O silicone já tem, ele amassa, mas ele volta para o lugar. E se você usar muito a prensa, o feltro acaba danificando. Aí você tem que adquirir um silicone à parte. Então o dinheiro que você podia ter gasto lá no começo, que pode ser uma semana atrás, ou um mês atrás, ou um ano atrás, comprado uma prensa melhor, que já vem com o silicone, vale muito mais a pena do que você comprar uma prensa mais barata sem o silicone, ok? É só uma dica e abrindo um parênteses antes de continuar aqui. Nossa, minha prensa tá 134. A gente vai ter que conversar mais. Tem mais perguntas? Deixa eu ver. É porque se colocar a pergunta aqui em cima, nos comentários, eu não consigo depois fazer. Ah, eu tô falando da película rosa, da película termoadesiva, que é essa daqui, ó. Essa daqui. Eu fiz semana passada a dublagem com vocês do Nylon 600, que é essa daqui, que soltou, que não tem a película. Aí eu também fiz a dublagem desse daqui, de gabardine com gabardine. Então eu colei os dois assim e ele não soltou. Aí eu também falei que a película, ele adere melhor no poliéster do que no algodão. Eu falei isso também. E o que mais eu falei? Ah, eu falei que dá para recortar na plotter de recorte. Tem uma aqui recortada aqui. Também falei que dá para fazer fugiu no feltro. Dá para fazer no feltro. E também dá para fazer no sintético. No sintético, eu vou fazer duas, mas com esse formato aqui assim, para fazer um brinco. Eu falei isso também. O que eu falei mais? Ah, eu mostrei isso daqui, que eu fiz ontem. Aí esse daqui, eu puxo, ele não solta. Mas esse daqui no algodão, ele já começou a soltar um pouquinho. Então eu vou colocar ele na prensa, pra ver se ele fica mais aderido. E eu acho que foi isso que eu falei. Não é isso, gente? Foi isso. É que a minha EasyPress, ela ainda tá quente, ó. Ela tá 127. Aí eu vou continuar com vocês. Quem sabe até lá ela diminui um pouquinho, né? Vou voltar vocês pra baixo. Aqui. Ó. Vou virar aqui vocês, tá? Então, ó. Aqui eu tenho o meu desenho que eu sublimei. E tenho a película. Aí eu coloquei os dois assim. Vou colocar o Teflon. Ele tá 120, mas é pra fazer 115 e vou deixar 8 segundos só.
Eu acho que pode deixar até menos, porque a minha prensa, ela tá quente. Bom, pronto. Aí aqui você tira com cuidado. Aqui. E pra cola, ela esfriar completamente, ela demora um dia, tá? Então, aqui. Aqui. Ela vai ficar meio enrugadinha. Aí aqui, você pode cortar ela agora, mas eu prefiro ela cortar ela fria, porque aí a tesoura ela consegue ir melhor. Deixa eu pegar essa outra tesoura aqui. Ó. Enquanto isso daqui esfria, eu vou fazer no... Cadê tu? Aqui. Eu vou fazer aqui no sintético. Eu vou pegar um pedacinho. Acho que esse pedacinho aqui dá. Vou colocar esse aqui, ó, aqui, ó. Vou colocar o Teflon. E vou colocar aqui em cima, tá? Agora baixou, 8 segundos. E vou fazer no feltro. Cadê o feltro aqui? Pronto. Eu vou empurrando pro lado pra eu poder fazer aqui no feltro, tá? Olha a besteira que eu fiz agora, ó. Eu nem olhei o lado da película e colei. Aí o que aconteceu? Ele grudou no Teflon. Mas ainda bem que eu tenho o Teflon, né? Porque se eu não tivesse o Teflon, imagina onde teria grudado. Vou fazer de novo. Vou prestar mais atenção, né? Deixa eu ver. Vou fazer do lado certo agora. Vou molhar. Ó, esse lado aqui. Então, vou colocar aqui. Teflon. Vou colocar aqui em cima, 8 segundos. E eu vou fazer aqui no feltro também. Aqui. Aqui, vou deixar aqui de lado e vou fazer no feltro. Aqui. Se você tiver, você só usar o poliéster, essa película aqui é ótima pro poliéster, tá? Coloco aqui. O feltro tem lado? Deve ter também, né? Aqui. Não precisa ficar assim apertando, é só colocar em cima. Eu nem olhei de novo, será que eu fiz errado? Deixa eu ver. Fiz errado, ó. Não olhei de novo. Cabeçuda, né? De novo. Eu acho que é pra deixar bem claro pra vocês que é pra olhar ao lado. Deixa eu ver esse lado aqui, ó. Esse lado. Nossa, ontem eu fiquei super feliz. Teve uma moça que entrou em contato comigo. Ela começou a falar, e ela falou que começou a olhar os vídeos do YouTube. Ela nem sabia que a gente tinha um canal no YouTube e tudo mais. Aí ela contando, ela falou que conheceu a Paint Color numa live que eu fiz lá no Facebook da Cricut. E lá eu distribuí gratuitamente uma arte que eu fiz. E com essa arte que ela pegou lá no grupo, ela fez do Dia das Mães até hoje mais de 100 camisetas.
Eu falei, que legal! Tudo no filme de recorte. Nossa, eu fiquei super feliz. Sem camisetas, se você tiver uma lucratividade de R$10, quanto que dá? 10 vezes 100 dá o quê? Dá R$1.000? É isso? Você conseguiu fazer um lucro de R$1.000, é super bacana, né? Então, de vez em quando eu deixo a arte. Teve uma arte que eu fiz de camiseta de família, que eu deixei a arte disponível, que são as Nutellas. Eu deixei lá. Ó, esse daqui esfriou. Eu vou recortar. Será que eu tenho que recortar certo? Cadê minha tesoura aqui? Eu sei que tem que ter uma tesoura para tecido, uma tesoura para papel, uma tesoura para filme. Tem bastante tesoura. Ah, e deixa eu falar. Ontem eu perguntei quem queria curso de sublimação. Poucas pessoas me responderam. Então quer dizer que vocês estão craques, né? Mas quem quiser o curso de sublimação, pode entrar em contato na mensagem e deixar uma mensagem aqui na Pentecolor. E eu mando o formulário de acesso. Aí você preenche e em 48 horas a gente libera o acesso para o curso de sublimação, tá? Então, para quem tá começando na sublimação, é legal. São várias aulas. Não sou eu que tô dando a aula, eu acho que é o meu irmão que tá dando a aula, o Klaus. E ele explica super legal. Eu até coloquei um trecho do curso dele aqui nos stories ontem. Quem é já aluno do nosso curso já tem acesso ao curso, né? Aí não precisa. Pronto, ó. Fiz o recorte. Será que eu faço aqui também? Vou fazer aqui. Aqui eu acho que dá pra fazer no estilete. Eu acho, não tenho certeza. Esse aqui é o gabardine, ele desfia bastante. Eu acho que tem que ser outro tecido pra poder fazer o OBM, tá? Eu acho que o tactel seria bom, porque ele é fininho. E será que ele desfia? Não sei se ele desfia. Eu não conheço muito sobre tramas de tecido, mas é o que você tem que pegar um tecido que desfie menos, ó, tá? Aí aqui você tira essa parte, ó. Aqui, ó. Aí ele fica meio brilhoso. Aqui é onde tá cola e aqui é o que você não vai precisar. Vou pegar um tecido de algodão. Ó, eu tenho esse pedacinho de tecido de algodão. Vou tirar aqui a umidade. E vou colocar aqui em cima. Só que tá cheio de coisinha aqui. Aqui. Aí coloca o OBM caseiro que a gente fez, né? Mas pode ser, digamos que você tenha feito outra estampa aqui, também pode ser, tá? Aí eu vou colocar o teflon em cima. E aqui também 8 segundos para grudar. Esse daqui, quando for grudar, deixa de um lado e de outro 8 segundos, eu acho que é legal. Então, o que eu falo assim, de um lado e de outro, é fazer pela frente e fazer pelo avesso. Pelo avesso você não precisa do teflon. Aqui. Aí você consegue ativar a cola melhor pelo verso, porque ele tá no meio, então você pode ativar pela frente e pelo verso. Aqui. Aí você deixa assim, ó, ele esfriar até amanhã, pra você fazer o teste, né, pra ver se ele desgruda ou não. Mas ele não desgruda, tá? Aqui eu fiz no feltro e eu fiz no sintético. Aqui nos dois. Eu vou tirar a película. Esse aqui também.
E aqui você pode, digamos que você queira fazer coisas pequenas para colar um em cima no outro. Eu acho que o pessoal faz bastante bolinha. Eu acho que é bolinha que deve fazer, não tenho certeza. Digamos que você coloque uma bolinha em cima de um outro tecido. Então, deixa eu pegar um outro tecido. Ó, vou pegar esse que eu já fiz. Digamos que você queira colar uma bolinha de feltro num outro lugar aqui, assim. Então, você vem... Esse aqui eu já tinha colocado cola, né, gente? E coloco aqui em cima. Deixo 8 segundos. Se quiser fazer pelo verso, pode fazer. Mas é só uma demonstração pra vocês, falando que dá pra fazer no feltro. E como ele tá a 100 graus, eu acho que o feltro ele não amassa muito. Ó. Olha como é que ficou. Aqui. Então não precisa fazer o ponto caseado aqui, tá? Aí aqui nesse daqui, que é no sintético, eu vou fazer assim, ó. Colocar ele aqui. Ó, eu nem coloquei ele na prensa e ele já grudou, ó. Ó, que a cola dele já tá, ele ainda tá mole. Mas eu vou colocar aqui 8 segundos. Aqui. E vou fazer com vocês o recorte. Aqui. Aqui ele tá quente ainda. E como eu não tenho muita habilidade na tesoura, eu fiz uns moldes assim, de papel, eu imprimi. E eu vou colocar aqui em cima para recortar. Será que cabe os dois? Não sei se vai caber os dois. Vou fazer assim, eu acho. E eu vou fazer o recorte. Quem tiver aquela máquina grandona de recorte a laser, eu acho que é. Ela é bem cara, né? Pode fazer o recorte lá. Aqui. Esse aqui eu tô fazendo um par de brincos. Aqui. Agora deixa eu cortar o outro. Se você tiver a maker, você pode cortar na maker. É que eu não tenho a maker aqui, eu só tenho a Camel. E a Camel, ela não corta assim, grossão. Aí, quem for adquirir uma plotter de recorte para fazer corte no sintético, é melhor a maker. Aí, eu vou avisar vocês quando chegar a L120. Vai chegar poucas peças. E depois disso, não tem previsão de quando vai chegar o novo lote. E provavelmente o preço vai estar lá em cima, porque o dólar disparou, né? Então, ele tá bem mais alto. Então, aqui, ó, eu fiz 2. Só aqui no miolinho que ficou branco, mas não sei como é que pode fazer para deixar outra cor. Não sei se pode passar tinta, se pode fazer alguma coisa. Aí, você pode fazer assim, né? Você pode colocar em qualquer lugar onde você quiser. Mas eu tenho aqui uns recortes que eu fiz há algum tempo atrás. Eu deixo assim os recortes feitos e deixo aqui. Aí se eu for usar, fazer teste, aí eu uso eles. Aí eu venho aqui, ó, vou colocar um pedacinho de filme. Esse daqui é o Metallic. Se você não viu ainda o IGTV desse vídeo, você pode ver lá que ainda tá no IGTV. Aí eu coloco aqui no meio.
eu coloco o Teflon. Coloco bem pouquinho, bem rapidinho. Vou colocar, acho que 3 segundos só. 3 segundos. Eu coloquei 3 segundos para ele não marcar esse daqui, que é a máscara, né, que é o liner. Aí depois que eu fiz assim, aí eu coloco aqui em cima. Mais uns 8 segundos, pra ele aderir bem, tá? Eu acho que dá pra fazer bastante bijuteria com esse material. Ó. Aí o meu brinco ficou assim, ó. Eu acho que dá pra fazer brinco e eu acho que também dá pra fazer chaveiro. Então, eu tenho isso daqui. Eu tenho essas argolinhas aqui. Eu acho que dá pra fazer. O que vocês acham assim, de chaveiro? Acho que fica legal. Eu coloco um negocinho desse aqui também, assim. Eu acho que fica legal. Dá pra fazer bastante coisa com esse material aqui e com a película, né? Eu falei pra vocês quantos graus estão aqui? Tá 36. Aqui dentro de casa. Deixa eu fazer aqui. Qual a melhor estampa para tecido jeans? Filme de recorte, OBM, transfer. Dá pra colocar tudo. Fabrício. E máquina de recorte corta sozinha? Quanto coloca a folha? Sim, você precisa fazer arte no computador e ela recorta sozinha. Vocês têm mais dúvida? Porque a gente tá quase 1 hora aqui e daqui a pouco o Instagram me corta e eu fico sem fazer o final. Espero que tenha gostado muito, gente.